Caros irmãos e irmãs aqui reunidos, também a nossa saudação a todos que nos acompanham através do Face, do YouTube. É bom nós nos reunirmos como comunidade para escutar a palavra. Escutar a palavra que era o evangelho do domingo passado, que nós estávamos aqui reunidos celebrando. Quando Jesus dizia à multidão, estava ensinando para a multidão e falava em parábolas. Lá nós escutamos no domingo passado duas parábolas. Ele dizendo que o reino é como um grão de mostarda, e também disse: o reino é como alguém que lança a semente na terra, e ela vai crescendo dia e noite, até que ela fique grande e produza frutos. Ele estava ensinando com parábolas. E aí vem esse texto do evangelho de hoje que nós ouvimos, aonde ele termina o ensinamento e vai para a prática. E aí ele diz para os discípulos que eles devem ir para outra margem, para a terra dos pagãos. Ou seja, não basta só nós ficarmos neste lugar onde a palavra tem sucesso, tem êxito, como aquela multidão que estava seguindo Jesus e estava aprendendo a palavra dele. Mas ele diz: precisamos ir além. Existem ainda pessoas que não conhecem esta palavra, lá nós também devemos anunciar. Mas este caminho não é fácil, e aí eles precisam atravessar de barco. Na antiguidade, o mar representava o lugar onde o mal habitava. É no mar que ficava o mal. Basta ver que são as águas do mar que sobem com o dilúvio e matam tudo que existia, sobrevivendo apenas Noé e aqueles que Noé tinha colocado dentro da arca, para representar o valor simbólico que a água tem. E na criação, no relato da criação, nós também percebemos que Deus separa a água da terra, para que a terra se tornasse habitável. Porque esta era a compreensão que eles tinham, de que no mar, na água, ali morava o mal. Aliás, eu não sei vocês, mas lá em casa o pai e a mãe sempre me ensinaram a não brincar com o fogo e a não brincar com a água. Criançada aí, com a água e com o fogo não se brinca. Isso o pai e a mãe nos ensinaram. Continua valendo ainda hoje, pela força, pelo poder que tem. Pois bem, tiveram que, para anunciar a palavra, para testemunhar o evangelho, Jesus os convida para ir a outra margem, mesmo que para isso tivessem que cruzar e encarar com o mal. É um perigo que nós temos muitas vezes, é de ter medo de dar alguns passos a mais. A gente evita os problemas, a gente foge dos problemas, ao invés de encará-los. É uma tentação natural que nós temos. Basta ver o que os discípulos fizeram, que Jesus entra imediatamente na barca e os discípulos ficam rodeando, despedem a multidão, conversam mais um pouco porque eles tinham medo. Mas finalmente eles entram na barca e se colocam no caminho. E neste caminho, irmãos e irmãs, quando a gente toma uma decisão, pode ser na nossa vida profissional, pode ser num relacionamento amoroso, pode ser com a nossa família, pode ser na relação dentro da nossa família ampliada, pode ser com nossa comunidade. Quando nós nos colocamos a caminho, nós não sabemos ao certo o que nos espera. Um homem e uma mulher, quando decidem casar-se, eles não sabem tudo o que vai acontecer na vida deles, mas eles se lançam nesse caminho. Podem acontecer problemas, e certamente problemas aparecerão,
E aí o Evangelho é muito sábio ao orientar. E aí diz que começa o vento a agitar, os problemas começam a aparecer, e a barca parece que vai afundar. E bate o desespero. E aí, ao invés de continuar se preocupando em seguir com o barco, o que os discípulos fazem? Vão tirar satisfação com Jesus. Mas tu não te importa que a gente morra? Talvez muitos de nós tenhamos escutado frases parecidas. Mas será que Deus não se importa conosco? Com tudo isso que nós estamos passando, padecendo na pandemia? Será que Jesus está dormindo? Ontem nós chegamos à triste marca de 500 mil mortes somente em nosso país. Poxa, será, Jesus, que tu não te importas que nós estejamos perecendo com tantas vidas se indo? E aí Jesus toma uma atitude. Ele é interpelado e ele toma uma atitude. Mas ao mesmo tempo em que ele pede para que o vento cesse, para que a tempestade se acalme, quando isto acontece, ele também se dirige aos discípulos. Se antes os discípulos achavam que Jesus estava dormindo, agora parece que Jesus dá um chacoalhão nos discípulos e diz: ainda não tendes fé? Por que vocês têm tanto medo? E talvez Ele pode estar nos dizendo isto nesta noite. Por que ainda há tanto medo? Porque nós talvez não conseguimos dar alguns passos a mais. Nós não sabemos, se nós topamos esse convite de Jesus de ir além, nós não sabemos o que nos espera. Mas o mais importante é de que nós precisamos saber quem é que está no nosso barco. A salvação dos discípulos foi quem? Foi ter Jesus no barco. Não importa, caros irmãos e irmãs, a tempestade que a gente enfrente, não importa o vento forte que venha a bater sobre o nosso barco, se Jesus estiver presente, nós vamos conseguir superar. Mas a decisão de deixar com que Jesus nos acompanhe é de cada um de nós. Somos nós que precisamos dizer para Jesus estar no barco com a gente. Nós precisamos querer que Ele nos acompanhe. E por isso eu concluo fazendo um convite para nós retomarmos o Salmo. Que este Deus é bom. Este Deus, Ele é muito bom. Ele age para com misericórdia, mesmo para com os discípulos que não têm fé. Mas Ele também age de misericórdia para conosco, quando a gente falha, quando também nos faltam a fé, quando a gente treme, quando a gente oscila. Ele é muito bom, Ele quer nos acompanhar. Por isso, quando um casal decide se juntar, é fundamental que coloquem e deixem um espaço para que Cristo os acompanhe. Quando a gente decide uma decisão de mudar de profissão, tomar um novo rumo profissional, a gente precisa deixar espaço para que Cristo nos acompanhe. Quando a gente vai fazer algum trabalho na comunidade, precisamos deixar um espaço para que Jesus possa estar no nosso barco. Aí nós vamos estar salvos. Por isso, convido juntos a cantarmos novamente. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia também para conosco. Em pé cantamos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,